Vamos falar, então, das integrais de linha, tá? Tem alguns casos aí que a gente deve considerar, tá? Primeira, primeiro caso aí, digamos assim, integrais de linha para funções de várias variáveis. Então, primeira coisa que eu preciso saber quando eu vou fazer uma integral de linha, né? Eu tenho que ter uma curva C que ela vai ter que ter uma parametrização, digamos, R de t. Vou pegar aqui no caso R2, mas vale para o caso R3 também, com uma coordenada a mais, assim como vale para quantos vocês quiserem aí, tá? Eu vou pegar no caso R2, que vai ter que ser uma função que eu vou chamar de x de t na direção y e y de t na direção j. Vai ter que ter uma parametrização aí para minha curva C. Mais ainda, né, como a curva C vai ser uma curva finita, eu tenho que colocar o t pertencente a algum intervalo, digamos, AB. O meu R' de t vai ser definido como x' de t na direção y mais y' de t na direção j. É só derivar coordenada a coordenada. Então, eu vou definir a integral ao longo da curva C de uma função. Bom, aqui eu estou fazendo para duas variáveis, tá? Então, para uma função f de xy ds, tá? Esse ds aqui tem a ver com uma variaçãozinha ali no tamanho da curva. Vai ser definido, então, como sendo, vou colocar aqui para baixo, a integral de A até B, aqui da onde o t está indo, né? Do meu f, eu vou trocar o x por x de t e o y por y de t, vezes o comprimento do R' de t dt. Como é que é o comprimento do R'? É o comprimento de vetor. Né? Comprimento do R' de t é igual a raiz quadrada do x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Não parece ser difícil, mas não é. Eu vou basicamente pegar a definição da minha função f, vou trocar o x pelo valor aqui, x de t, né, que eu vou ter explícito, o y pelo valor aqui, y de t. Se eu tivesse mais um, eu teria um z, que seria o z de t aqui. Não tem, né? Estou fazendo para 2. E o meu R', que eu vou ter que fazer aqui, derivar a função, tirar o comprimento dela aqui e jogar aqui. Depois acaba sendo uma integraçãozinha bem simples aí em uma variável, tá? Na variável t. Pensar num exemplo aí, então de integral de linha de uma função de várias variáveis, tá? Vou colocar assim, exemplo. Vou escolher uma função, tem que dar uma função f, né, de xy, dado, sei lá, por x menos xy. Aqui não tem ij, tá? É uma função de várias variáveis, não é um campo vetorial. E uma curva C, vou colocar assim, C, dada por R de t igual 2 seno t na direção y mais 2 cosseno t na direção j. Aqui tem que ter ij porque a função é de duas variáveis, tá? E aqui com t pertencente ao intervalo 0 a π. Tá? A curva
curva C parametrizada aí pelo meu R de t. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular f de R de t. Ou seja, trocar o x por x de t e o y por y de t. Posso colocar até assim, né? X de t, y de t. Quem é o x de t? É 2 seno t. Então, aqui tudo que tiver x, eu vou trocar por 2 seno t. Então, fica 2 seno t menos 2 seno t. E o y é 2 cosseno t. Então, é 2 seno t vezes 2 cosseno t. Ou, né, 2 seno t menos 4 seno t cosseno t. Segundo passo, fazer o R' de t. Simplesmente derivar. A derivada do seno é cosseno. 2 cosseno t na direção i. E derivada do cosseno é menos seno. Então, menos 2 seno t na direção j. Agora, faço o módulo do R' de t. Raiz quadrada de 2 cosseno t quadrado. Ou melhor, vou colocar assim todo, né? Fica 2 cosseno t ao quadrado mais menos 2 seno t ao quadrado. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado 4, 2 ao quadrado 4, eu vou botar o 4 em evidência, raiz de 4 é 2, então sai o 2 para fora. Raiz de cosseno ao quadrado mais seno quadrado, os dois do mesmo t. Então, aqui, 2 cosseno ao quadrado mais 2 seno ao quadrado. Então, isso aqui é simplesmente 2 raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Então, módulo do R' de t é 2. Então, vou apagar aqui a minha conta. E vou deixar só o 2 aqui. Agora é só resolver, né? Integral da curva C de f de xy ds. Ele é f de r de t. Fica integral de a até b. Da até b, no caso aqui, seria de 0 a π, né? De 0 até π, de 2 seno t, menos 4 seno t cosseno t, vezes o módulo do R', vezes 2. É t. Vou pegar e já vou jogar esse 2 ali para dentro. Ou posso jogar para fora também, vou deixar aqui dentro. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. dt. Então, a integral ao longo da curva C de f ds é a integral de 0 a π disso aqui. Então, vocês podem resolver facilmente a integral do seno e a integral de produto de seno e cosseno. Faz aí via aqui normal e aqui via substituição, tá? Fica de exercício aí para quem está assistindo o vídeo. E além disso, né, eu posso pegar e pensar, ao invés de fazer a integração ao longo da curva C, né, eu fazer a integração de linha só com relação a uma das variáveis, por exemplo, tá? Relação a x, y ou z. Aí não vou ter o ds, eu vou ter simplesmente o dx ou dy ou dz, tá? Só para mim saber a integral com relação a uma das variáveis. Então, se eu tiver uma f, tá, eu vou colocar aqui em 3 variáveis, tá? X, y e z. Uma função de 3 variáveis, cuja imagem
é R. E C, uma curva parametrizada por R' de t, igual aqui a x de t, y de t. Estou trabalhando em 3 variáveis, então a minha curva é no R3. Não posso misturar os caras aí com t pertencente a algum intervalo AB. Então, vou definir aqui a minha integral da função f com relação a x. Agora não tem o ds aqui, né? Quando eu tinha o ds, eu botava o módulo do R', que eu tenho o dx ao longo da curva C. Ele vai ser integral de A até B, né, do início até o fim da curva, da f da R de t, ou seja, x de t, y de t e z de t, vezes, eu posso tratar aqui o dx, vou pensar assim, para lembrar, né, dx dt é igual a x' de t. Então, eu passo esse dt para lá, então o meu dx vira x' dt. Tá? Então, como se eu fizesse uma mudança de variável aí. Então, aqui vai virar x' de t dt. Isso é para vocês lembrarem. Com relação às outras variáveis, né, ao longo de C, de f de x, y, z, dy é a mesma coisa. Integral de A até B, de f de R de t, y' de t dt. E com relação a z, integral de A até B, sempre os extremos ali da parametrização, de f de R de t. Estou abreviando aqui o f dentro do f para o R de t, tá? Porque o R de t é x de t, y de t, z de t. Vou trocar o que é x por x de t, o que é y por y de t e o que é z por z de t. Z' de t dt. Tá? Então fica bem resumidinho aí. Opa, aqui eu coloquei R', né? Não, desculpa. Aqui é R, R de t. O primeiro cara ali era R de t. Que eu não vou precisar do meu R', ainda não. Né? Então, vamos pensar num exemplo para isso aí. Então, por exemplo, vou pegar aí o f de x, y, z dado por... Vou só somar os três. X mais y mais z. Tá? Essa é a minha funçãozinha aí de 3 variáveis. E a minha curva C é definida por R de t igual a... vou escolher aqui. T quadrado I menos 2tk. Que é o y de t? É zero. Né? Então, meu f de R de t vai ser, eu vou trocar o x por t, o y por zero e o z por menos 2t. O x por t quadrado. Desculpa. Então, aqui fica t quadrado mais 0 menos 2t. Que é igual a t quadrado menos 2t. Então, integral ao longo da curva C... faltou aqui, né? O t pertencente a um intervalo... Vou escolher um intervalo aí... 0, 1, tá? Então, integral ao longo da curva C de f. Com relação a x, por exemplo, é integral de 0 a 1 de t quadrado menos 2t vezes x', que é o x' é o t quadrado, então vezes, ou x é o t quadrado, então x' é 2t dt. Então, isso aqui é simplesmente integral de 0 a 1 de, aqui fica 2t ao cubo, menos 4t quadrado dt. Tá? Aí, só resolver. Integralzinha simples. Mesma coisa se fosse com relação a y. Aqui eu ia ter o y é zero, então a derivada seria zero. Né? Então, seria a integral de 0 dt. E com relação a z, eu ia ter aqui menos 2. Tá? Então, simplesmente resolver aí integrais simplesinhas
em uma variável. Bom, e com isso em mãos, eu posso definir as integrais de linha, tá? Agora para campos vetoriais, tá? Então se eu tiver, eu vou fazer para o caso 3 aqui, tá? Se eu tiver um campo f de x, y, z dado por f de x, y, z na direção i, mais g na direção j, mais um h na direção k, e além disso, né, eu tiver o meu r de t dado por x de t na direção i, mais y de t na direção j, mais z de t na direção k, com t pertencente a algum intervalo AB. Eu consigo, então, definir, né, a minha integral ao longo de C de f escalar dr. Isso aqui é o trabalho que uma partícula realiza se movimentando ao longo de uma curva C, tá? Parametrizada por r de t, ao longo do campo F. Isso aqui vai ser definido, então, como a integral de A até B de f aplicado em r de t, escalar r' de t dt. Ou melhor, né, se eu abrir esse produto, esse ponto aqui é muito importante porque ele é o produto escalar, tá? Eu posso abrir essa conta aí como sendo integral de A até B. Aqui a f da r de t vai ser fzinho de r de t, vezes o primeiro cara aqui, x' de t dt. Mais integral de A até B de g de r de t. O segundo aqui é y' de t dt. Mais, vou colocar aqui embaixo que não deu meu espaço. Integral de A até B de h de r de t. Aqui y', tá? Parece um g, mas é y', z' de t dt. Ou quem preferir, isso aqui é a integral ao longo da curva C de f dx, mais integral da curva C de g dy, mais integral ao longo da curva C de h dz. Tá? Essa definição é exatamente isso aqui. Nós vamos, então, fazer um exemplo aí desse tipo de integração. Vou colocar da seguinte maneira, tá? Exemplo, então. Eu quero encontrar a integral ao longo de C de f dr. Tá? Quando eu coloco dessa maneira, eu preciso então dar o campo. Vou colocar um campo bidimensional. Tá? Vou colocar cosseno x na direção i, mais seno x na direção j. Vê que não depende de y, né? Depende só de x nesse momento aqui, né? É um exemplo de campo. Tá? E C, uma curva que vai ser dada por uma parametrização r de t igual a π meios na direção i, mais t na direção j, com t pertencente ao intervalo 1, 2, pode ser. Né? Ou seja,
a gente vai fazer o t indo de 1 até 2 na curva R de t para aquele campo lá, né? Então, a integral ao longo de C de f escalar dr, né, é a integral de f de r de t vezes r' de t. Então, isso aqui de 1 até 2 de f aplicado em r de t, r' de t dt. Só lembrando, né, o r de t aqui ele vai ser um cara do tipo ij, né? Lembra que o i é a primeira coordenada e o j é a segunda coordenada. Então, o π meios é o x e o t é o y, né? Então, isso aqui é integral de 1 até 2 de f de π meios t. E o r' de t, a derivada do r, a derivada do π meios é 0. Derivada do t é 1, né, que faltou o produto escalar. Derivada do t é 1, então escalar 0, 1, ou, né, 0i mais 1j dt. O f aplicado naquele valor ali, né, vou trocar o x por π meios e o y por t. Não, nem tem y, né? Então, isso aqui é cosseno de π meios i mais seno de π meios j escalar 0i mais j, ou 1j, né? O cosseno do π meios e o seno do π meios dá para a gente calcular, né? Isso aqui então é igual a integral de 1 até 2. O cosseno é a projeção no eixo x, então o cosseno do π meios é 0. E o seno é a projeção no eixo y, então o seno do π meios é 1. Então 0i mais j. Escalar, o cara ali acabou repetindo, né? 0i mais j dt. Esse produto escalar aqui é exatamente 0 vezes 0 mais 1 vezes 1. Então, a integral de 1 até 2 de 1 dt, que é, então, 2 menos 1, 1. Então, a integral de f escalar dr ao longo de C é 1. Agora, eu vou colocar um teorema que ele é semelhante ao teorema fundamental do cálculo, tá? Só que no caso de integrais de linha. Então, a gente chama ele de teorema fundamental para integrais de linha. Então, o que diz esse teorema fundamental para integrais de linha? Se eu tiver um campo f de xy, né, dado por, pode ser um fzinho de xy na direção i, mais um gzinho de xy na direção j. E esse campo, tá? Muito importante. Esse campo f for conservativo, em alguma região aberta D, né, que contenha os pontos ali dentro, um ponto P, que eu posso chamar de x1, y2
um x0, y0, e um ponto Q, que eu chamo de x1, y1, né? E mais ainda, a função f e a função g são forem funções contínuas em D, né? O que significa? Se f é conservativo na região D, então nessa região D existe uma função φ de duas variáveis, tal que f é igual ao gradiente da função φ. Qual é o gradiente? É derivada de φ com relação a x na direção y, mais derivada de φ com relação a y na direção j. Ou seja, o f é a derivada da φ no x e o g é a derivada da φ no y. Tá? Então, tá? Até aqui nossas hipóteses, né? Então, tá? Se eu pegar uma curva C aí, tá? A curva C pode ser qualquer curva fechada e orientada positivamente. Não, desculpa, fechada não. A curva C é uma curva que liga o ponto P ao ponto Q, tá? Dentro da região D. Então eu tenho aqui uma região D. Aqui eu tenho o ponto P e aqui eu tenho o ponto Q. Então vai ligar o P ao Q de alguma maneira, tá? Não interessa qual, o que interessa é ela não sair de D. Então, vou chamar isso aqui de C. A integral ao longo dessa curva C de f dr, f o R é parametrização da curva C, vai ser exatamente igual a φ aplicada no ponto final, que é o Q, menos a φ aplicado no ponto inicial, P. Né? A gente lê isso aqui, tá? Mais ou menos como se fosse assim, ó. Esse aqui a gente lê assim, integral do gradiente de φ dr, né? Porque o gradiente ele é uma derivada, né? Entre aspas, é derivada em cada direção. Seria como se eu estivesse integrando a derivada, né? E a gente sabe que a integral lá do teorema fundamental do cálculo, né? Integral de A até B de um fzinho de x dx, né? É o f no B menos f... o teorema fundamental do cálculo me diz isso aí, né? Desde que o f grande linha seja o f pequeno. Né? Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem o gradiente da φ, que seria a derivada da φ, né? Entre aspas. Né? E isso se remete simplesmente a considerar o ponto inicial, ou a φ no ponto final, menos a φ no ponto inicial, né? Que seria análogo ao teorema fundamental do cálculo lá, por isso que a gente usa aqui para integrais de linha, tá? Mas ele não é uma coisa realmente simples, ele é uma coisa, tem um longo raciocínio, né? O campo precisa ser conservativo numa região aberta, os pontos P e Q tem que estar lá dentro, a curva C tem que estar lá dentro, as funções f e g tem que ser contínuas lá dentro também, para que, enfim, eu possa simplesmente fazer essa conta aqui. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Vou pegar o f, um campo como dado por y² mais 2xy j, tá? Esse campo é um campo gradiente de alguma função φ? Sim, tá?
Qual é a minha função φ? É a função x, y quadrado. Isso eu estou dando, tá? Vocês não precisam saber calcular nesse momento. Mas, claro, sempre é bom vocês saberem se o campo é gradiente ou não, né? Se ele é conservativo ou não. Então, se eu pegar uma curva R de t e essa curva R de t for dada por... Tá? Vou colocar um exemplo bem feio. Vou colocar aqui um t na 565 na direção I, mais raiz quadrada, raiz 25ª de t na 67 na direção J. Tá? Eu tô dando um exemplo aí bem chato mesmo, que é para vocês não quererem fazer via integral de f de r, né? Porque senão vocês vão ter que derivar o r' e vão ter que jogar esses valores lá, ainda vão ter que levar esse aqui ao quadrado, fazer a multiplicação desses dois. É para não fazer mesmo, tá? Por isso que esse r tá tão feio. O que o meu meu teorema fundamental vai me dizer, né? Que se eu tiver uma região D aqui e uma curva que liga um ponto inicial a um ponto final aí, né? Que seria, quais seriam o ponto inicial? Ponto inicial é R de 0. Qual é o R de 0? 0 na 565, que é 0, mais 0 na 67, raiz 25ª. 0, na direção J. Né? Ou seja, é o ponto P igual a 0, 0. E o R de 1, que é o ponto Q, ponto final, vai ser 1 na 565, então é 1i, mais 1 na 67, que é 1, raiz 25ª, que é 1. Né? Então, esse aqui é o ponto 1. Qual vai ser a minha curva C? Vai ser uma curva que vai ligar o 0, 0 no 1, 1. A gente sabe que no campo conservativo tanto faz a forma como ele vai. Né? Então, aqui eu tenho o 0, 0. Aqui eu tenho o 1, 1. Eu vou ligar ele por uma curva C. Né? Esse teorema diz que só depende dos pontos inicial e final. Então, integral ao longo de uma curva C, na verdade é a curva R de t, tá? Integral ao longo da curva C de f dr é integral não, é direto pelo teorema fundamental da integral de linha, a função φ aplicado no ponto final, que é o R de 1, menos a função φ aplicado no ponto inicial. Função φ aplicado no 1 é 1 vezes 1 quadrado. 1. Menos função φ aplicado no 0, 0 vezes 0 ao quadrado. 0. Então, 1 menos 0 é 1. A resposta desse cara aí é 1. Vê que é rapidinho de tu fazer aqui, né? Entretanto, se tu for fazer via FDR, usar o R', etc., que vocês certamente vão ter uma dificuldade bem grande. Vai dar para fazer, claro que vai dar, mas vocês vão ter que derivar isso aqui e depois ainda integrar um cara pior que esse cara aí, para depois ficar aplicando em 0, 1 e no final achar 1, tá? Teorema fundamental te dá uma forma bem rápida, né, de tu calcular isso aí. E eu já tinha comentado, né, vê, só depende do 0, 0 e do 1, 1, né? Ou seja, esse meu R aqui, ele tá meio
figurativo, ele só serviu para me dizer qual é o ponto inicial e qual é o ponto final. Tanto fazia, eu poderia ter colocado um R de T dado por TI mais TJ. No 0 ia dar 0, 0 e no 1 ia dar 1 também, né? Uma retinha aí. E a φ ia ser a mesma, 0, 0 e 1, né? O que ia mudar? Não ia mudar nada. Né? Por quê? Porque o campo se chama conservativo porque ele só depende do meu deslocamento, né? De um ponto até outro. Ele não depende da forma como eu me desloco do 0, 0 para o 1, 1. Ele só me diz do lugar 0, 0 para o lugar 1, 1. Né? O que isso significa? Que se eu quiser ir em linha reta, ou se eu quiser dar uma volta grande e voltar, o valor da integral vai ser o mesmo, o valor do trabalho vai ser o mesmo. Aí vocês podem me perguntar, tá, para usar o teorema, eu tenho que saber se o campo é conservativo. Eu sempre vou saber se o campo é conservativo, né? Sempre vai ser dada essa informação? Não, obviamente não. Né? Nem sempre é dada a informação que o campo é conservativo. Vocês vão ter que de alguma forma, descobrir se um campo é conservativo. Então, se um campo f de xy for dado por f de xyi mais g de xyj, tá? Eu quero saber se existe uma φ tal que f é o gradiente dessa φ, né? Se ele é um campo gradiente de alguma função potencial. Para mim descobrir isso, né? Se eu pensar, vou pensar da seguinte forma: f é igual ao gradiente da φ. Se f fosse igual ao gradiente da φ, teria que ser igual a uma derivada da φ na direção x mais uma derivada da φ na direção y, na direção j. Né? O que vai acontecer? Esse cara aqui tem que ser o f e esse cara aqui tem que ser o g. O que acontece se eu derivo a φ vou colocar ao contrário. Se eu derivo esse lado aqui com relação a y, e o que acontece se eu derivo esse lado aqui com relação a x? Né? A gente já sabe que na maioria dos casos, pelo menos nos casos que vocês trabalham, isso aqui dá igual. Tá? Eu vou colocar uma condiçãozinha ali depois para facilitar. Tá? Só que a dφ dx, né, um pedaço aqui, é a f. Então isso aqui é a df dy. E essa aqui é a dg dx. Ou seja, se eu pegar a f e derivar com relação a y, ela tem que ser igual à derivada da g com relação a x. Tá? Para que essa igualdade seja verdadeira, a gente vai exigir um pouquinho mais. A f e g tem que ser funções contínuas e as derivadas parciais da f e da g tem que ser contínuas também, né? Tem que existir as derivadas parciais e elas têm que ser contínuas, né? Então, vou apagar o meu rascunho. A f tem que ser o gradiente de uma função φ, né? Ou seja, f é conservativo. Se f é gradiente de φ, ou se eu derivar a minha função f com relação a segunda variável e ela for igual
a derivada da segunda função com relação à primeira variável. Claro, além do que eu falei, né? Não vou escrever aqui, mas f e g, vou botar aqui num cantinho, né? F e g contínuas com derivadas parciais contínuas em uma região D, né? Então, nesse caso, f seria conservativo no campo D. Então, para mim testar se um campo é conservativo, por exemplo, o campo anterior, f igual a y² i mais 2xy j, né? Joguei esse campo aqui, né? A gente sabe do exemplo anterior que ele é um campo conservativo, a gente sabe inclusive qual é a φ dele, né? xy². Mas digamos que eu não tenha dado nem tenha dito que o campo é conservativo. Digamos que eu só tivesse pedido aquela integral anterior lá. O que vocês iam fazer? Primeira coisa, olhar para isso aqui. Esse aqui é o f e esse aqui é o g. Qual é a derivada de f com relação a x, a y? Desculpa. Qual é a derivada de f com relação a y? Derivada do y² é 2y. Qual é a derivada de g com relação a x? Derivada de 2xy com relação a x é 2y. Deu igual. Então, derivada de f com relação a y é igual a derivada de g com relação a x. Isso aqui são funções contínuas em toda parte, né? Derivadas parciais também são contínuas. Essas são contínuas, então não tem nada com que eu me preocupar. Isso implica que f é conservativo. Só isso. Então vocês já podem voltar lá e aplicar o teorema, tá? Mas um pequeno detalhe, né? Eu arrumei que o f é conservativo, mas eu não sei qual é a minha função potencial. Eu preciso da função potencial para mim aplicar o teorema, tá? Então vamos lá. Como é que eu arrumo a função potencial desse cara? Se o f é igual a dφ dx, né? Se ele é, ou se o f é um gradiente, né, de alguma função φ, o f tem que ser dφ dx e o g tem que ser igual a dφ dy para essa φ. Então, o que eu posso fazer? Eu posso integrar o f com relação a x para obter a φ. Então, qual é a integral de f dx? Integral cálculo 1, né? Tratando y como constante com relação a x. Então, é y² dx. Qual é a integral de y² dx? Bom, y é constante, então isso é y² vezes x. Então, é x y². Mais uma constante. Agora entra um pequeno detalhe, né? Como assim mais uma constante? Quando eu faço a integral indefinida, sempre tem uma constante. Só que essa constante, ela não é uma constante numérica, digamos assim. Ela é uma constante com relação a x, porque a integral é com relação a x. E y é constante com relação a x. Ele não depende de x. Então, essa constante, na verdade, é o que a gente pode colocar assim, é uma c de y. Quando eu derivar c de y, é uma função de y com relação a x, isso dá zero, isso some, né? Então, a minha necessidade é descobrir qual é o c de y. Nesse caso, o c de y vai ser muito trivial, tá? Mas em alguns casos, o c de y não é tão simples, né? Como é que eu faço para descobrir quem é o c de y? Eu posso derivar isso aqui com relação a y e igualar a g, né?
vou colocar assim, a candidata φ, né? Essa aqui, vou chamar de φ-til, tá? Só para diferenciar. Qual é a derivada da φ-til com relação a y? Vou deixar como φ. Qual é a derivada da φ com relação a y? Por um lado, tem que ser g, que é 2xy. Por outro lado, tem que ser xy quadrado, quando eu derivar fica 2xy mais c' de y. Né? Derivo c com relação a y. Isso aqui, então, implica que o c' de y tem que ser zero. Né? Para isso aqui ser igual só se o c' for zero. Isso implica, então, que o quê? Que o c é zero? Não. O c de y é o número real. Né? É um número qualquer. É uma constante c. Tá? Poderia ser uma função de y. Não tem problema. Então, se eu voltar lá, eu vou colocar assim, c de y é igual a k, que pertence aos reais. Então, voltando ao meu problema inicial, a φ de xy, ela é dada por xy quadrado mais k. Como assim mais k? Isso aqui são... Para cada k real, tem uma φ diferente. Né? Isso não tem problema nenhum. Isso significa que uma função, ela é um campo é conservativo. Existem várias φ's. Né? Existem várias funções potenciais que representam ela. Isso vai dar um problema na integração? Não. Por quê? Porque quando eu aplicar num ponto menos o outro, vai dar constante menos constante, e as constantes vão se anular, assim como acontecia lá no cálculo A. Né? Então, esse mais k não tem problema. Se vocês quiserem, podem usar simplesmente o xy quadrado mais 1, mais 2, etc. Né? Quando eu derivar isso aqui com relação a x, dá y quadrado, e esse zero. Quando eu derivar isso aqui com relação a y, dá 2xy, e esse zero. Né? Então, vocês poderiam usar xy quadrado ou xy quadrado mais qualquer número. Tá? De novo, a função φ não é necessariamente única. Né? Sempre esse mais k ali vai aparecer, assim como a integral lá no cálculo A, a integral indefinida não era única. Então, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo e até mais.